Rafa, a Isabel está perguntando: é verdade que a China vai pagar os juros da dívida e salvará a economia? O que eu sei a respeito disso, Rafael, é que a China ela tende a comprar os países, né? Ela dá aquele dinheiro e depois nós viramos escravos da China. Essa pergunta da Isabel, ela é verdadeira? A China realmente vai vir comprar o Brasil? Isabel, a China não teria condições de pagar a dívida do Brasil. Então, é muito dinheiro. Como é que iria justificar isso? Qual seria o sentido, né? O que a China faz com muitos países e vem aumentando, mas são países de economias menores. Tá? O Brasil ainda, com todos os problemas, com toda a desvalorização do real, péssima, né? Tudo que aconteceu, 10 anos de estagnação na década passada, que principalmente começou logo depois do governo Lula e com a Dilma, foi um desastre completo que o Brasil paga até hoje e vai pagar por muitos anos. Acontece que o Brasil ainda é, hoje, a 12ª ou 13ª maior economia do mundo. E não é fácil você lidar com uma economia desse tamanho, como a China fez, por exemplo, com Sri Lanka, com a Macedônia, com a Tanzânia. O que acontece? Chama armadilha da dívida. Né? Em inglês é muito conhecido, é o debt trap. O que acontece? A China chega para um país e fala: olha, eu vou construir estradas aqui no seu país. Eu sou um país bom, eu vou construir estradas. Vou construir portos, aeroportos, condomínios, toda a infraestrutura que você precisa, estradas, ferrovias. Eu sou bom, né? Eu vou fazer isso. E eu sou tão bom que eu vou emprestar o dinheiro para você construir. Eu sou tão bom que eu vou trazer os trabalhadores do meu país para trabalhar aqui no seu. Então, o que acontece? Ela constrói, ela exporta cimento, exporta o ferro, o já processado, constrói, leva trabalhador chinês, ou seja, gera empregos para os trabalhadores chineses e cobra juros altíssimos. Esses países não têm condição de pagar, de quitar a dívida. Então, por isso que chama a armadilha da dívida. E o que a China pega, então, depois? Olha, o país não tem dinheiro, os juros são muito altos, o que vai fazer? Normalmente são governos corruptos, claro, porque para aceitar essas condições de juros altos, os oficiais, as autoridades desse país receberam muito dinheiro. O que acontece? A China começa a ficar: bom, vocês não pagaram, então a estrada é nossa, ou o porto é nosso. Vamos colocar navios militares aí, vamos colocar um submarino. Né? Terras, vocês podem pagar a gente com terras. Então eu quero as suas terras, eu quero os prédios que eu construí no seu país, eu quero a estrutura do seu país. Então, com isso, a China está tomando conta de várias nações pequenas, mas não teria condições de fazer nem com o México, nem com o Brasil. Você precisaria de muito dinheiro e muita corrupção para comprar mais pessoas nesses países. Então, a China não tem dinheiro, não é eterno, uma hora vai acabar se esgotando. Rafael, Paulo pergunta: a China já entrou no Afeganistão para assumir o lugar deixado pelos Estados Unidos? A China ela já estava no Afeganistão antes de estourar, né, Rafael? Ela deu dinheiro, inclusive, não foi? Ela tem, não com tropas, né? A China, ela tem, na questão militar, ela está muito atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ela não tem uma organização que permite uma ocupação assim. Os soldados chineses sequer dominam outros idiomas. Os americanos também não, né? Os americanos só falam inglês. Acontece que o resto do mundo fala inglês. Os soldados da China, eles falam mandarim. E quando muito, arranham um inglês muito mal. É difícil você ocupar um país com essa barreira de idioma, inclusive. E tem uma outra coisa, Camila. Como a gente falou, os chineses eles não são aliados, eles não são bem-vindos. O Talibã ele está fazendo uma associação de ocasião, é importante neste momento. Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? O que é uma grande besteira, isso só funciona no curtíssimo prazo. Então o Talibã não confia no comunismo chinês. Né? Eles são radicais islâmicos, eles são, de verdade, né? A China, o regime comunista, ele prega o fim das religiões. É um Estado ateu. Como é que vai ter alguma aliança de longa duração entre o Talibã e o governo chinês? Não vai, é impossível. Sem condições. O que vai acontecer é que em um momento isso vai acabar. E a China não tem organização suficiente para tomar o lugar dos Estados Unidos no país. E se fizer isso, os talibãs vão acabar chutando eles, ou os Estados Unidos de novo vai fazer alguma cooperação com a Aliança do Norte no Afeganistão, algum outro grupo e vai guerrear. E a China não tem condições de arcar com uma guerra também dentro do Afeganistão.
O que a China está querendo é dinheiro. Dinheiro e espionagem, claro, como sempre o que eles fazem. Por exemplo, passar armas e segredos entre o Irã, isso eu vejo muito pouco comentado mesmo na geopolítica internacional. O Afeganistão ele faz divisa com a China, é uma fronteira pequena, né, com uma distância pequena, mas faz fronteira com a China, no norte do Afeganistão. E no sudoeste do Afeganistão faz fronteira exatamente com o Irã. Então a China teria livre ali um caminho para passar armas, segredos, arma biológica, vai saber o que, passando direto da China para o Irã e vice-versa. Porque o Afeganistão, você não precisaria mandar isso por navio, muito menos, claro, por avião. Então, isso seria muito bom, esse caminho terrestre ligando a China e o Irã, que são dois dos países que representam mais risco para a paz mundial. São esses dois países. Rafa, quais os riscos da quebra dessa grande empresa trará ao mundo e ao Brasil? É o Leônidas Alves que pergunta. Ótima pergunta, Leônidas, porque no momento que saiu a notícia dessa empresa, teve um monte de gente comemorando. Aê, chineses, se deram mal, vocês vão pagar o que vocês estão fazendo para o mundo. Vejam bem, pessoal, hoje em dia as economias elas estão interligadas, os mercados estão conectados. Um problema numa grande economia, a China é a segunda maior economia do mundo, vai respingar no resto dos países. O que acontece de imediato no Brasil? Só para você entender e explicar de uma forma fácil. Em 2020, que teve todo esse problema financeiro mundial e econômico com a fraudemia, o Brasil continuou exportando bem, porque a China estava crescendo e o seu setor de construção civil representa praticamente 7% do PIB chinês. Isso é uma participação muito alta no PIB. E o que a China faz? Compra muito minério de ferro do Brasil, que é um dos 3 maiores produtos da pauta de exportação do Brasil, junto com o petróleo e com a soja. A China também compra muita soja do Brasil, né? É o maior comprador de soja do Brasil, é o maior comprador de produtos brasileiros de uma forma geral. Daí não devemos ter dependência de venda para um ou outro país. Acontece que com isso a China deixa de comprar ou reduz bastante a compra de minério do Brasil e também de soja. Isso automaticamente desvaloriza o real. É assim que funciona, né? Porque poderia ter um desaquecimento da economia brasileira, você desvaloriza o real, o dólar sobe e nós consumimos muitas coisas aqui, por exemplo, derivados de petróleo, para ficar no mais simples, diesel e gasolina, que o Brasil importa. Mas Camila, aí a pessoa vai perguntar, mas o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? É, de petróleo bruto. Graças ao governo do PT, a gente deixou de construir refinarias. A Bolívia ficou com uma refinaria da Petrobras. Tem a refinaria de Baleia Branca na Argentina, que ninguém menciona, que foi comprada, nunca refinou nada. 4 grandes refinarias no Brasil deixaram de ser construídas, sem contar a refinaria de Pasadena, no Texas. Então, olha só, nós não temos capacidade de refino, então a gente exporta petróleo bruto em dólar, o que é bom, mas a gente importa também em dólar os derivados, principalmente o óleo de avião, o óleo combustível de avião, o diesel e a gasolina. Isso impacta em quê, Camila? No frete, na logística, no transporte, nos caminhoneiros. Ou seja, vai impactar na inflação do Brasil, é claro, vai afetar o bolso da população brasileira, que já está pressionada já por um aumento inflacionário, e isso pode aumentar ainda mais com esse colapso dessa empresa chinesa, a Evergrande, que é a Henda, né? O nome dela em chinês é Henda, Han, que seria sempre, da, que é grande, né? Então, sempre grande, Evergrande, que era do famoso do time de futebol do Filipão e tantos outros jogadores brasileiros.